Enfim, rapaziada, o GeForce Now está prestes a iniciar a beta aqui no Brasil e logo vai ter o servidor oficialmente depois da beta. Mais especificamente no final do ano vai estar funcionando oficialmente aqui no Brasil. Enfim, mas antes vai chegar a beta, logo a beta vai se iniciar aqui no Brasil. Enfim, e é com isso que eu quero trazer alguns pontos, algumas avaliações que eu fiz aqui do que a gente pode esperar dessa beta e também do servidor definitivo aqui no Brasil. Principalmente para você que está conhecendo agora o GeForce Now, ainda não conhecia e está querendo testar o serviço. Então aqui eu vou citar alguns pontos que vai ser bem interessante em relação ao GeForce Now aqui no Brasil. Então vamos embora, já vai se inscrever no canal e ativa o seu sino, além de deixar o seu like. Bom, eu separei aqui 6 pontos que vai ser bem relevante em relação ao GeForce Now aqui no Brasil. Tanto a beta quanto o servidor definitivo. O primeiro seria o seguinte, é um pouco óbvio isso, mas cara, é bem interessante a gente bater em cima dessa tecla, porque é o que mais a gente sofre enquanto a gente não tem servidor aqui no GeForce Now aqui no Brasil. O primeiro ponto seria o seguinte, o delay input lag vai ser melhorado a nível muito baixo. Recentemente eu tinha visto uma print de um grupo de cloud games lá do Facebook, onde um cara que mora onde tem um servidor, por incrível que pareça, cara, quando você vai lá e faz o teste da sua internet, na rede, para ver como que tá o ping, o packet loss, a questão da conexão e tudo mais, aparece lá o tanto de ping que você tá, dependendo da região que você escolhe do servidor, Enfim, cara, por incrível que pareça, aonde o cara morava, e ele disse mesmo que não morava muito perto dos servidores, morava uma distância bem considerável. Por incrível que pareça, o cara tinha um ping de 20 milissegundos. Para vocês terem uma noção, 20 milissegundos, cara, é muito baixo, mas é muito baixo mesmo. Se a gente conseguir um ping de 20 milissegundos aqui no Brasil com o GeForce Now, você vai conseguir rodar muito bem jogos modo campanha, que a gente já consegue rodar muito bem, e principalmente jogos competitivos, FPS por aí afora. Cara, você vai conseguir rodar com um delay mínimo, cara. 20 milissegundos é a mesma coisa quando você está jogando no servidor. Por exemplo, um CSGO, por exemplo, você vê lá o ping tá entre 20 30 milissegundos, até menos do que isso. E você percebe quando você joga assim com esse ping, que você não tem atraso, não tem quase nada. Então você joga muito bem, você vai conseguir rodar competitivamente muito com esse 20 milissegundos. Então acredito eu que aqui no Brasil, assim que funcionar os servidores, dependendo da região, a gente vai ter um ping muito bom, cara, muito bom mesmo. Parar de usar VPN, a gente vai parar de sofrer com aquele ping mais de 100, 200, que todo mundo pega de vez em quando. Então você vai conseguir rodar basicamente como se o jogo tivesse no seu PC, cara, da maior fluidez possível, na maior qualidade possível. Principalmente você que tiver uma internet mais fraca do que o recomendado, que seria 50 e 25 megas, você que tem abaixo disso vai conseguir rodar muito bem com a mesma taxa de ping no seu GeForce Now. Isso é muito, mas muito bom, cara. Vale muito a pena o serviço assim que tiver funcionando perfeitamente aqui no Brasil. O segundo ponto seria em relação à beta do GeForce Now aqui no Brasil. Por que eles vão colocar primeiramente a beta do que já lançaram o servidor de primeira sem ter uma beta? Bom, a beta é para testar o seguinte, eles vão definir as piores e as melhores regiões aqui do Brasil, para ver aonde que vai ser melhor estabelecida a conexão, aonde que vai ficar os melhores pings, aonde vai ficar os piores pings, Assim eles vão mapeando as regiões através do seu feedback, através dos testes que eles fazem, dos equipamentos que eles têm para fazer o teste, independente da região que for instalado o servidor. Eles vão monitorar através dessa beta, principalmente do feedback de todo mundo que for usar o GeForce Now. Então é muito importante, caso você seja selecionado, fez a inscrição e for selecionado para a beta, dá o seu feedback. Avalie na questão das estrelas e também nos comentários. Tem a opção de você avaliar com estrelas e também dar um feedback através de comentários no próprio aplicativo do GeForce Now. Então, cara, coloque todos os pontos que você achar nessa beta, coloque o seu ping, a região que você mora, o ping que você está enfrentando com a beta, e coloque tudo que você achou bom, tudo que você achou ruim, que eles vão avaliar todos os feedbacks para assim determinar uma boa qualidade, uma boa prestação de serviço assim que o servidor for lançado oficialmente, porque daí eles vão melhorar. A região que está um pouco mais ruim, eles vão tentar melhorar, colocar um servidor mais perto, enfim, eles vão tentar achar uma maneira de melhorar o serviço no Brasil inteiro. Então a beta vai ser bem importante para isso.
O terceiro ponto, cara, esse é um ponto bem relevante também. Com o servidor aqui no Brasil sendo o segundo maior país do mundo que usa o GeForce Now, a gente está em segundo colocado no mundo inteiro. Mesmo sem ter servidor, a gente é o segundo maior colocado no ranking. Então, o Brasil é de suma importância para o GeForce Now. E também outros cloud games, né? E com isso, cara, quanto mais regiões que tenha bastante usuários, a grande chance da gente ter mais empresas, né, mais empresas fazendo parceria de jogos com o GeForce Now e também mais jogos entrando no catálogo, porque ao longo desse ano muitos jogos vão entrar no catálogo, muitos jogos bem interessantes vão entrar no catálogo e tudo indica que jogos AAA vão começar a entrar no catálogo também, lançamento, empresas novas vão começar a entrar com parceria com o GeForce Now, isso vai ser muito interessante. Porque o serviço, quanto mais expandido ele for, com muito acesso, é muito mais vantajoso para as empresas de games entrarem em parceria com a NVIDIA / GeForce Now. Porque daí vai aumentar as vendas dos jogos, que o pessoal vai ter que comprar os jogos para usar no GeForce Now, no caso os jogos pagos. Isso aumenta a lucratividade da empresa e aumenta também a lucratividade da NVIDIA, através dos founders do pessoal que for assinar. Que não é mais falta, né? Agora é priority. Quanto maior for expandir o serviço, muito mais fácil agregar mais empresas e agregar mais jogos no catálogo. Isso é bem interessante. Então vale muito a pena a expansão do serviço para nós brasileiros, né? No caso, a América do Sul inteira. O quarto ponto, cara, esse é um ponto bem que o pessoal às vezes está perguntando. Será que o GeForce Now vai vir com preço em dólar? Como que vai ser? O preço aqui para nós que for querer assinar o Priority vai ser em real. Por quê? Os países que fazem parte do Alliance do GeForce Now, todos eles têm valores na moeda local. Por exemplo, o Japão é ienes, ok? Então a moeda do Japão é ienes e lá eles fazem parte do programa do GeForce Now Alliance e lá o preço é definido como ienes. Então não seria justo a gente ter que pagar em dólar, a gente ia ter que pagar muito mais caro. No caso aqui para o Brasil vai ser sim em real, vai facilitar e talvez a gente tenha um preço bem mais interessante, até porque a EBA mesmo disse que eles vão tentar manter um preço bem justo nesses países onde a economia, no caso, não é muito boa. Então, como o nosso Brasil não é muito bom, né, a questão monetária e tudo mais, o preço pode ser um preço bem atrativo, bem competitivo, que com certeza vai caber no bolso de muita gente. Isso vai ser bem melhor do que se fosse pagar em dólar. Até porque você paga em dólar, tem o imposto. É claro que o real também vai ter o imposto embutido nisso, né? Porque, querendo ou não, tem imposto. Acredito eu que não vai ser um preço tão alto assim. O quinto ponto seria bem interessante. Eu tinha feito um vídeo lá no canal Cloud Games Brasil a respeito do V-Sync adaptativo, né? Que é um recurso bem interessante, que principalmente você que não tem uma internet muito boa, às vezes a internet começa a oscilar muito, é um recurso que ajuda bastante a diminuir o input lag nos jogos que são compatíveis com o V-Sync adaptativo. Mas, como a gente não tem servidor aqui no Brasil, a gente não consegue usufruir desses recursos, né? Tem vários outros recursos no GeForce Now. E quando tiver servidor aqui no Brasil, desde a beta até o servidor funcionando oficialmente, a gente vai poder aproveitar todos os recursos que vão melhorar a qualidade do GeForce Now, melhorar a questão do delay, o input lag, enfim, principalmente a questão do V-Sync adaptativo. Então, todos os recursos que forem lançados nas próximas versões, nas atualizações, a gente vai conseguir aproveitar muito com o servidor aqui no Brasil, desde a beta até o servidor ser lançado oficialmente. Todos os recursos a gente vai poder usar da melhor maneira possível para melhorar a questão da qualidade. Porque, querendo ou não, mesmo que tenha servidor aqui no Brasil, algumas regiões e algumas pessoas que não têm uma internet muito boa vai sim sofrer, às vezes com ping um pouco mais alto do que o normal, mas não aquele ping que a gente sofre atualmente, que é 120, 150 e por aí afora. Vai ser um ping bem bacana, mas dependendo da sua internet também, né? Você pode sofrer com alguns drops de frame e tudo mais. Então, com esses recursos, principalmente do V-Sync adaptativo, você não vai sofrer tanto assim no impacto da sua internet. Então, o recurso vai ser bem mais aprimorado, vai ser muito mais utilizado quando tiver servidor aqui no Brasil. E o sexto ponto, cara, esse aqui vai ser um ponto mais interessante dessa lista. Querendo ou não, o GeForce Now tendo servidores aqui no Brasil vai aumentar a concorrência dos cloud games, né? Do cloud games no caso. Por exemplo, hoje os maiores cloud games que tem na atualidade são Google Stadia, GeForce Now, Amazon Luna, xCloud, que são os maiores cloud games, os mais conhecidos no mundo em todo. Hoje o Google Stadia não está presente no Brasil. O Amazon Luna não está presente no Brasil. O xCloud está funcionando meia boca aqui no Brasil, né? Muita gente está reclamando do xCloud. Enfim. E o que vai realmente se aterrissar, se jogar de cabeça mesmo aqui no Brasil, seria o GeForce Now.
Pode ser um pouco otimismo da minha parte, mas a gente pode sair do segundo colocado para o primeiro colocado do país que mais usa o GeForce Now no mundo inteiro. Isso, cara, vai ser muito visado para outras empresas de cloud games, por exemplo, a Amazon, a Google com seu Google Stadia e o xCloud, que são os maiores concorrentes do GeForce Now. Conforme o GeForce Now vai crescendo, vai se expandindo, quem sabe começa a vir mais empresas de jogos, mais jogos no catálogo, enfim, o serviço começa a se expandir cada vez mais pessoas vão começar a deixar de investir em consoles, deixar de investir, por exemplo, em PC, né, que hoje em dia está um pouco salgado, e vai ir para o GeForce Now, porque vai ser um cloud games que não vai ser um preço tão caro, vai ter no Brasil. Tem um catálogo de jogos que está começando a ficar um pouco interessante, dependendo do gosto da pessoa, é claro, né? Há grandes chances de esses cloud games começarem a fazer seus servidores aqui no Brasil também. Por exemplo, o Google Stadia, o Amazon, mais cloud games que vão ficar mais conhecidos também, vão começar a investir no Brasil, porque eles vão ver que o Brasil vai, né, abraçar a causa, já está abraçando a causa do GeForce Now mesmo não tendo servidor. Imagina quando tiver. Então muito mais pessoas vão começar a usar o serviço, muito mais empresas vão querer entrar em parceria com a Nvidia e tudo mais, e isso vai, sim, querendo ou não, vai atrair mais concorrência, porque nenhuma dessas empresas vão querer ficar para trás. A Google, por exemplo, com certeza ela não vai querer ficar atrás do GeForce Now, a Amazon também não vai querer ficar atrás, então é muito mais fácil de atrair mais concorrência, sabendo que tem um serviço que está dominando aquele mercado. Acredito eu que o GeForce Now vai dominar o Brasil, já está, né? Muita gente usa o GeForce Now, mais do que xCloud, mas o GeForce Now é um dos cloud games que mais se usa no mundo inteiro. Isso é muito bom, porque você vai poder escolher aquele que mais lhe agradar, aquele que mais te agradar no bolso, né, primeiramente, aquele que mais te agradar na questão do catálogo de jogos. Você pode até assinar os três, vamos dizer que venha, por exemplo, o Amazon Luna, o Google Stadia, o GeForce Now. Se o GeForce Now tiver um preço bacana, o Amazon, o Luna tiver um preço bacana aqui para nós brasileiros, o Google Stadia também, cada um tem o seu tipo de funcionar. Se você tiver condições, você pode assinar todos eles, porque daí todos vão ter uma biblioteca de jogos diferente. Por exemplo, o jogo que tem no GeForce Now, às vezes não tem no Amazon Luna, ou não tem no Google Stadia, e vice-versa. Então você vai ter uma ampla biblioteca, uma amplitude muito maior de serviços, a gosto do teu bolso, primeiramente, e ao gosto pessoal mesmo, de jogos, serviço. O que importa é que todos eles tenham servidor aqui no Brasil. Isso vai melhorar bastante. A visão de todas as empresas são assim. Se tem uma que está se saindo bem num determinado território, com certeza as outras vão querer pegar o mesmo caminho para tentar lucrar também. Querendo ou não, elas vão ganhar muito em cima disso. Então todos esses pontos são bem relevantes para quando tiver a começar a beta, e principalmente o serviço funcionar oficialmente aqui no Brasil sem ser a beta, né? Que vai ser mais ou menos no final do ano, que a própria IBA disse que o serviço ia funcionar no final do ano. Então é só a gente aguardar a beta começar, vai começar logo, pode ficar tranquilo que logo vai começar a beta, e a gente vai poder testar, dar seu feedback e ver como que vai ficar o serviço. Pode ter certeza que o serviço vai ser muito bom, a gente vai ter uma boa jogabilidade, uma boa qualidade, e vamos torcer que seja um preço bem bacana, justo para todos, e que muito mais cloud games chegue no Brasil. Que daí sim, cara, você vai viver tranquilamente, sem se preocupar com console, sem se preocupar com PC, a não ser que você realmente queira. Foram pontos aí que eu achei interessante falar sobre a beta do GeForce Now, e assim que começar, vamos todos testar. Eu vou trazer vídeo testando, fazendo testes, né, principalmente na questão do input lag, delay, enfim, vamos avaliar bem esse serviço, e você que for testar também faça a sua parte dando seu feedback, cara, vai ser bem interessante. Para mais conteúdo, se inscreve no canal, ativa seu sino e se inscreve também lá no canal Cloud Games do Brasil. Um grande abraço, até mais e falou!